A paz eterna de Cristo Jesus. Eu me chamo Ana e esse canal chama-se Escolha Nascer em Cristo Jesus. Um canal exclusivamente para falar a palavra do Senhor, do Deus Altíssimo, Deus Yahvé, seu Filho Cristo Jesus, nosso Salvador, e seu Espírito Santo, Consolador, a Divina Trindade. Irmãos, quero deixar para as vossas reflexões livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1 em diante. A palavra sagrada diz: o nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante ao Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher. Ele disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Irmãos, esse capítulo do livro de Juízes 13, do versículo 1 até o 5, nos relata que Sansão foi escolhido antes mesmo de entrar no ventre de sua mãe. Deus Yahvé, o Pai do nosso Salvador, Cristo Jesus, enviou um anjo até esta mulher, que seu esposo, o pai de Sansão, era da linhagem de Dan, a tribo de Dan. E esse anjo, enviado por Deus Yahvé, o Pai do nosso Salvador, Cristo Jesus, porque estamos falando do Antigo Testamento, do livro de Juízes, onde Deus havia já preparado o caminho, a vida de Sansão, mesmo muito antes dele ter concebido, a mãe dele ter concebido. Então, não é diferente comigo e com você. Mesmo antes da gente ser concebido pela nossa mãe, Deus já tinha planos na minha vida e na sua também. Então, irmãos, que vocês reflitam sobre a vida de Sansão, que ele foi escolhido. Deus teve uma trajetória. Sansão houve uma trajetória com Deus. Ele foi escolhido. Mas por causa da desobediência, por causa da soberba, porque Sansão ele já foi criado, ele foi crescendo com essa cultura, com essa percepção que ele era escolhido de Deus, que ele poderia fazer o que ele quisesse. E a soberba foi crescendo no coração de Sansão. Se Sansão fosse obediente,
Sansão não acabaria como ele acabou. E mesmo assim, Deus sempre nos escreve a nossa trajetória de vitória. Teremos lutas, todos nós. Mas hoje nós somos privilegiados, porque nós hoje temos como clamar ao Deus Altíssimo, o Pai, Deus Yahvé, o nome do Filho dele, do meu e seu Salvador, Cristo Jesus. Sansão, naquela época, não tinha como clamar em nome de Cristo Jesus. Ele falava diretamente com o anjo do Senhor. E hoje nós somos privilegiados, irmãos, porque tem Cristo Jesus para chegar até o Pai. Não precisamos mais de sacerdotes, não precisamos mais fazer holocaustos com as coisas que tínhamos que fazer. Naquela época eles faziam os holocaustos, as ofertas, sacrifícios. Hoje não, hoje não temos mais isso. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória a Cristo Jesus. E derramou, ele foi o grande, ele sempre será o grande holocausto pela expiação do meu pecado e do seu pecado. E Sansão, ele sempre tinha uma inclinação para as mulheres, para as coisas que Deus falava para ele não fazer. Ele sempre fazia o que Deus não queria que ele fizesse. E Deus levantou Sansão, 40 anos, ele foi o juiz de Israel. Ele foi o grande juiz nessa época. E mesmo ele sendo desobediente, inclinando para as mulheres, ainda essas mulheres não eram da tribo dele, não era da linhagem de Dan ou de Israel. Eram mulheres do povo filisteu. As prostitutas, que elas cultuavam deuses pagãos, deuses que não eram o Deus Yahvé, o Pai do nosso Salvador Cristo Jesus, o grande eu sou, o ancião de dias, o Todo-Poderoso. E Deus falava com Sansão. E ele falava através do seu anjo. E antes mesmo dele nascer, antes mesmo dele entrar no ventre da mãe dele, ele foi escolhido, ele foi separado. O anjo deu todas as ordens que Deus havia falado para eles cumprissem esse mandamento, essa vontade, não passar navalha na cabeça de Sansão, porque ele era escolhido. E Sansão brincou, ele negligenciou. Ele não levava muita fé, ele não levava muito a sério. Isso não é diferente, irmãos, de mim, de você, hoje no século 21. Muitas vezes a gente não leva a sério o que Deus está falando conosco através do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui, no livro de Juízes, no Antigo Testamento, ele já falava com seus profetas, ele falava com seus escolhidos, através de Deus Yahvé, que enviava. Depois Cristo Jesus também, Cristo quando esteve aqui em carne, em espírito, que Deus enviou seu Filho. Ele nos amou tanto, nos ama tanto que entregou seu Filho, e nem poupou seu Filho. E Cristo também não quis ser poupado, ele veio. E no terceiro dia, ele subiu ao Pai, está à direita, está à testa do Pai, glória a Deus, aleluias. E ele disse que não nos deixaríamos sós, órfãos. Ele envia seu Espírito Santo para mim e para ti, para nos direcionar no caminho correto, para puxar nossas orelhas quando fazemos algo errado, para nos exortarmos, para nos edificarmos, para nos dar direção. Irmãos, não sejamos igual Sansão. Eu e você somos escolhidos antes mesmo de entrar no ventre de nossas mães, como a minha geração também é escolhida, sua geração também é escolhida por Deus. Sejamos obedientes.
dizemos não para o mundo, para os pecados do mundo. Não sejamos iguais aos que estão no mundo. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo que Deus nos escolheu. A nossa descendência é caída. A nossa antecedência é caída. Perdão. Por causa dos nossos pais, nossa essência é decaída. Pelos nossos pais, Adão e Eva, houve um declínio e nós herdamos esse declínio. Mas isso não quer dizer que temos que ter esse declínio. Podemos escolher nascer em Cristo Jesus e falar não para o pecado, não para a carne, não para os manjares do mundo. E Deus, mesmo assim, que Ele é o grande juiz, Ele teve misericórdia quando quando Sansão pediu clemência e estava preso, cego. Os filisteus fizeram tanta maldade com ele, por causa da soberba, da brincadeira, da desobediência. Uma mulher, onde ele era inclinado, que sempre eram as prostitutas filisteias, Dalila, uma mulher, foi ali que ele declinou, em confiar numa mulher que era fora do seu povo, da sua cultura, fora da sua fé, do seu Deus. Ela cultuava outros deuses. O povo filisteu, eles cultuavam deuses pagãos. E Deus Yahvé ficava muito bravo, porque ele quer que a gente se incline só para Ele, porque Ele nos fez como criatura, fez a mim e a ti, para servirmos, para sermos felizes. Deus fez tudo com abundância. Ele fez os planetas, a terra, a luz, o sol, as estrelas, fez as cascatas, os riachos, as montanhas, as florestas. Na palma de suas mãos Ele tem a fúria dos oceanos. E Ele só fez a terra com toda a sua abundância. Nenhum planeta tem, só a terra, com toda essa abundância, para que nós, eu e você, tenhamos também vida em abundância. Irmãos, fique na santa paz de Cristo Jesus, nosso Salvador, porque é tudo por Ele, tudo para Ele. Sem Ele, Deus Yahvé não estaria inclinado para ouvir a minha tua oração. Ninguém não vai ao Pai a não ser através do Filho. Amém sempre?